E aí, beleza? Sou Daniel da Big Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo, mas saiba que nesse percurso pode ser que algumas pedras surjam em forma de mofo, muitas vezes, ou em forma de bactéria para desviar o seu resultado final e de repente, por que não, até ter que jogar fora. E eu tô falando das contaminações, tá? Isso daí acaba sendo uma, uma realidade, tá? Não vou falar que é super raro de acontecer, porque acontece, ainda mais no ambiente que a gente tá, né? Estamos fazendo queijo vegetal em casa. Também não vou falar que isso daqui só acontece quando você faz alguma coisa muito errada. Não necessariamente, tá? Às vezes a gente baixa a guarda sem saber, alguma coisa acontece e aí a gente precisa revisar o nosso processo para ver onde que a gente errou e tentar consertar isso daí. Tá? Então, a contaminação, se for ver o que vem a ser uma contaminação, né? Eu acho que a gente precisa primeiro não colocar isso como uma falha nossa, no sentido de, nossa, não sei fazer, sou ruim, teve uma contaminação, não vou mais fazer e tal. Claro que não. Né? Isso daí, como eu tô falando, acontece pra caramba. Comigo acontece também, isso daí acontece. Única coisa que pode diferenciar você no começo da sua jornada e num estágio um pouco mais avançado dela, é que você já percebe as condições que facilitam o desenvolvimento da contaminação. E aí você já prepara tudo para que isso tenha uma chance bem menor de acontecer. Tá? Claro que hoje em dia tem contaminação em queijo vegetal meu? Tá batendo, claro, mas bem menos do que já aconteceu no passado. Né? Então a contaminação, ela nada mais é do que você ter a presença e desenvolvimento de alguns micro-organismos que não são desejados. Tá? Isso daí, principalmente para queijo vegetal fermentado, precisa ser dito por quê? Porque quando você fermenta um queijo vegetal, você está colocando micro-organismos ali. Né? Mas são micro-organismos que você quer que se desenvolvam ali. E ao longo do processo, pode ser que outros não convidados para essa festa, eles acabem chegando e se desenvolvendo também. E aí sim que a gente pode ter algo chamado de contaminação. Tá? Agora, quando contaminou, vou jogar fora? Então, aí é uma outra conversa, né? Precisamos ver o que está acontecendo, porque tem tipos e tipos de contaminação. E isso daí, tranquilo, você aprende ao longo do desenvolvimento seu, né? Ou seja, vai ter tipo de contaminação que você não precisa jogar o queijo vegetal fora. Tá? É a mesma coisa com um queijo tradicional. Se você se atentar em supermercado, na área que vende os queijos e dá uma olhada nos queijos que estão ali, é bem possível que você vai encontrar algum queijo que tem uma contaminação ali. Tá? E ele está sendo vendido, está dentro do prazo de validade, as pessoas vão comprar, vão tirar aquela parte e vão comer tranquilamente. E para queijo vegetal é a mesma coisa. Tá? Então tem tipo de contaminação que não é problema, você consegue lidar fácil. Mas o grande intuito desse vídeo aqui, pelo menos, é eu trazer uma visão um pouco diferente do processo para você perceber onde que pode estar o desenvolvimento disso, tá? E eu queria trazer aqui dois grandes momentos no processo de produção que você pode ter uma contaminação. E por que eu estou dividindo em dois? Porque em um estágio isso é muito mais complicado e você vai ter um problema de uma amplitude muito maior e provavelmente sim você vai jogar fora. E eu estou falando do primeiro estágio, que é o estágio da fermentação. Se você tem uma contaminação nesse processo de fermentação, esquece, ele vai para o lixo. Tá? Por que ele vai para o lixo? Porque você não vai aguentar colocar ele para frente. A hora que acabou a fermentação, se você tem o costume de provar para ver se está bom e tal, o que vai acontecer? Você não vai conseguir nem provar, na verdade, porque só o aroma já vai te afastar. Tá? Então você percebe o visual, você percebe o aroma, e depois, se você for provar, você vai perceber que o gosto também não está nada agradável e contaminou, vai para o lixo. Tá? Nessa fase de fermentação. Então, os contaminantes, eles são diferentes, né? O grupo de bactérias que
é possível de contaminar nesse momento da fermentação é diferente do grupo de micro-organismos, olha só, nem falei bactéria, micro-organismos que podem contaminar depois na fase posterior, que eu vou falar agora, que é a fase de cura, né? Ou até o momento em que ele está guardado na geladeira e já está no momento de ser consumido. É diferente, porque nesse primeiro estágio, enquanto eu falei bactérias, no segundo estágio eu falaria bactérias e fungos, e muito mais fungos do que bactérias, tá? Muito mais levedura ou mofo que pode contaminar ali do que bactérias, tá? E isso por conta principalmente das condições que estão submetidos esses queijos vegetais, porque no processo de cura, o que você vai ter ali? Você precisa todo dia visitar o seu queijo vegetal, né? Dar um oi para ele, falar, e aí, beleza, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Precisa de alguma coisa? Preciso. Tá muito úmido aqui, eu não quero ficar nesse ambiente muito úmido. Pode fazer alguma coisa? Vai, claro, você vai fazer a manutenção desse seu recipiente maturador para que não fique extremamente úmido, né? E até pior, tendo pontos de condensação. Isso pode acontecer também, dependendo de como você está encaminhando a sua maturação. Então, quando você tem esse ambiente muito úmido, por exemplo, ou até uma temperatura um pouco mais elevada, isso daí pode propiciar o desenvolvimento de alguns fungos, né? E como que você percebe isso? Olhando. Às vezes tem uma estratégia que eu uso, que eu vou com ele perto onde está a luz, assim, e vejo meio que no relance da luz, porque você consegue pegar a contaminação muito no estágio inicial nesse momento. Tá? Porque a hora que você olha com a luz da cozinha normalmente, assim, pode ser que você não perceba. E daí no dia seguinte ou até no outro, já vai estar mais desenvolvida. Mas a hora que você olha assim nesse relance, pode ser que você perceba. Né? Então você já consegue tratar logo ali na hora e tocar esse projeto para frente. Agora, a situação, ela também acontece quando o queijo vegetal está pronto já na geladeira. Por quê? Porque quando ele está pronto, na sua cabeça, ele já está pronto e pronto, tá ali, vou consumir. De repente, dia seguinte você não consumiu, no outro dia você não consumiu, e a hora que você vai chegar lá no outro dia, aparece um pontinho preto nele. E aí? Aí já era. Então depende, né? Ou, provavelmente você vai tirar essa área aí e vai comer o resto. Agora, dependendo do tipo de contaminação, pode ser que você. E do tempo que ela está rodando ali, pode ser que você coma e tá tudo bem. Ou pode ser que você coma e sinta um gosto de parede fungada. Né? E aí a escolha é sua. Fazer mal não vai, mas não é tão aprazível assim esse tipo de gosto, né? E isso por quê? Porque quando ele está pronto, normalmente você fecha ele, né? A umidade aumenta, é o que eu estava falando, umidade, temperatura, tal, tá tudo relacionado nisso daí. Tá? Então, não tenha medo das contaminações, elas podem ser tratadas muitas vezes, tá? É só preciso ter muito cuidado e atenção no seu processo. Já teve alguma contaminação aí? Só eu falar que eu tive tá fácil. Eu quero ouvir de você. Se você já teve ou não, conta pra mim que a gente continua essa conversa nos comentários.